Então tá, maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte ao sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga São Paulino e São Paulina. Meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante Meu Tricolor. A gente poderia aqui fazer um vídeo de pós-jogo do duelo da última quarta-feira contra a Portuguesa, mas como é uma frase que a gente sempre usa nas nossas lives, aqui nos nossos vídeos, o São Paulino não tem um dia de paz, né? E mesmo após conseguir 3 vitórias consecutivas, pela primeira vez aí em 6 meses, mesmo estando invicto, né, na temporada, né? O São Paulo completou aí 6 partidas no ano e as 6 não perdeu, né? 3 empates e 3 vitórias. O clima, vamos dizer assim, de bastidores do Clube do Morumbi não está nem um pouco tranquilo, né? Muito se falou aí ao longo dessa semana a respeito das vendas de William Gomes e de Moreira. Você pode conferir, tem um vídeo aqui no canal da nossa opinião sobre a negociação, envolvendo principalmente o Ponta, né? Só para você ter uma ideia, não tivemos sequer tempo de tratar da negociação envolvendo o Moreira lá com o Porto também, né? O Porto pegando aí 2 revelações de Cotia, não é verdade? E aí, enfim, surge aí surge, na verdade, não, depois da oficialização da contratação por empréstimo do lateral direito Cedric Soares, né, o primeiro português a jogar pelo São Paulo depois de 58 anos, jogador de 33 anos, revelado pelo Sporting, com passagens pela Inter de Milão e que não atua desde julho do ano passado, né? Na verdade, em março, né? Ele não atua desde março, né? Tá desempregado desde junho, quando acabou o seu contrato com o Arsenal, né? Poderoso time inglês, conhecido time inglês. O São Paulo oficializou a chegada dele no clube por aquela famosa tática Sabino, né? Que foi a mesma, são os mesmos predicados aí da contratação do Sabino, né? Contrato de risco por 3 meses, se aprovado, esse vínculo vai ter uma prorrogação aí ou até o final do ano ou até o final do ano que vem. Não há muita transparência por parte de como ficou definido esse acordo, e é transparência o motivo da gravação desse vídeo, não é verdade? E é um motivo que vem causando certo furor nas redes sociais, que é quem indicou Cedric Soares para ser reforço do São Paulo. Quais as condições que levaram o São Paulo a abrir sua estrutura para que Cedric Soares treinasse? Na verdade, já é sabido de que ele estava passando por avaliações físicas internas para saber se tinha condições ou não de ser reforço do São Paulo, de ser jogador do São Paulo, e principalmente como que se deu esse negócio. Esse é o tema do vídeo, né? E é o que embasa muito o nosso título aí, que não basta parecer honesto, tem que provar ser honesto, né? É o famoso ditado popular que eu acho que cabe muito bem nessa situação, que por mais que o presidente Júlio Casares esteja cheio de boas intenções com a negociação do português, a negociação do jogador europeu, um cara que foi campeão de Eurocopa pela seleção de Portugal, titular de Portugal numa Copa do Mundo, o fato é que as circunstâncias soam estranhas. É isso que, vamos dizer assim, causa interrogações na cabeça do torcedor, causa interrogações a política interna do clube, e é isso que a gente vai tratar aqui. Antes, você sabe, eu tenho que fazer aquele pedido habitual para você se inscrever no canal aqui, dar essa moral para nós aí, deixar o seu like, ative o sininho, toca no sininho aí para você receber notificações quando tiver vídeos novos, e também compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, tá? Ajude a palavra do Avante Meu Tricolor ser propagada nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube, não é verdade? E também, claro, vou pedir com um imenso carinho que você que está aí do outro lado pense na possibilidade de você virar membro aqui do canal. São só R$ 7,99 por mês, valor que a gente considerou baixo e acessível. É claro que só você que está aí do outro lado sabe a sua real situação financeira, não é mesmo?
Mas eu peço que você pense com carinho e ajude a gente a continuar aqui esse trabalho, a continuar tendo uma dedicação exclusiva a esse projeto, né? É de muita valia qualquer tipo de ajuda que você possa nos ofertar. Também tem o nosso Pix, né? Não sei se vai aparecer aqui do lado, porque estamos com probleminhas para editar vídeos, mas a chave está na descrição, ou avantemt.spfc@gmail.com, super simples, você vai lá, faz a sua doação por Pix, ou se não, você também pode deixar o Amei aqui nos 3 pontinhos aqui embaixo, você clica, vai estar lá um coraçãozinho Amei, você faz essa contribuição aí para o Avante Meu Tricolor, para que a gente possa continuar trazendo o melhor aqui para você. Também tem a opção do nosso Apoia-se, link na descrição, você vai lá e vire membro recorrente aqui, né? Vire o contribuidor recorrente. Lembrando que virando membro do canal ou se assinando o nosso Apoia-se, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp. É uma pequena recompensa que a gente oferta para você, né? A gente sabe que é pouco, mas por enquanto é o que dá para fazer. Mas a gente fica já muito grato desde já. Se você quiser e puder, fique aí os meios para contribuir com esse trabalho, para que a gente possa investir aqui em infraestrutura, investir aqui, pagar nossas contas, né? Pagar as despesas do canal aqui, não é verdade? Pois é, meus amigos, então, não basta parecer honesto, tem que ser honesto. Eu acho que a preocupação maior de todo torcedor do São Paulo nesse momento é o fato de que, deixa eu fechar a janela aqui porque o cachorro vai latir, é o fato de que surgem informações de que o Cédric Soares, jogador de 33 anos, já deu o currículo dele aqui no começo desse vídeo, inclusive tem uma matéria muito legal lá no nosso site que ele começa no futebol justamente no momento que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, encerra a sua carreira de futebolista, né? Ambos ali jogando no esporte. Então você entra lá no nosso site, confere essa matéria, não vou deixar link, card, nada, entra lá, avantemeutricolor.com.br, entre lá para você ficar muito bem informado das coisas do São Paulo, atualização constante, enfim. Surge a informação de que o Cédric, eu ia falar Hendrick, hein? Desculpa, Cédric Soares, ele é empresariado por um escritório que tem vínculos, que tem elo com o Edu Gaspar. Quem é Edu Gaspar? Edu Gaspar, ex-volante do Corinthians, do rival Corinthians, foi revelado lá, teve uma carreira na Europa, jogando pelo Arsenal, clubes espanhóis, enfim. Depois de encerrado a carreira, vira aí superintendente de futebol do próprio clube rival lá na Zona Leste. Teve uma passagem recente pelo próprio Arsenal, onde também ocupou funções ali burocráticas de bastidores, e hoje passou pela seleção brasileira também, ao lado do Tite, e hoje trabalha no escritório de Evangelos Marinakis, o magnata grego com quem o São Paulo está muito próximo aí de acertar uma parceria visando investimentos em Cotia em troca da cessão de parte dos direitos econômicos, federativos, sei lá como você queira chamar, das joias do São Paulo nas categorias de base. Esse é o currículo do Edu Gaspar, via de regra. E o Cédric Soares, ele é empresariado por um escritório que, se não tem um Edu Gaspar como um dos sócios, né, seria leviano da minha parte fazer esse tipo de apontamento, né, o Edu Gaspar tem um vínculo, tem um elo muito próximo. Inclusive, algumas páginas aí de internet listaram alguns jogadores desse empresário do Cédric com quem o Arsenal fez negociações no período em que o Edu Gaspar, lá dirigente, esteve, né? Incluindo o próprio Cédric, né, que era um jogador que pertencia ao Southampton, né, e acaba se transferindo para o Arsenal, teria sido por indicações desse escritório que o representa com o Edu Gaspar. E esse escritório também teria vínculos com o empresário Juliano Bertolucci, talvez o mais famoso de todos os empresários e jogadores do futebol brasileiro, né, que tem portas abertas em praticamente todos os clubes europeus, sem importa o tamanho, né, e tem jogadores em praticamente todos os clubes brasileiros, em praticamente todos os clubes da Europa, né. Se tem um jogador brasileiro jogando na Europa, muito provavelmente esse empresário dele é o Juliano Bertolucci, ou pelo menos alguma pessoa que trabalhe com o Juliano Bertolucci, tem um tipo de vínculo com o Juliano Bertolucci. Então aqui cabe duas ressalvas muito claras, muito evidentes. A primeira é do próprio Bertolucci com o São Paulo. O São Paulo deve dinheiro ao Juliano Bertolucci, isso é notório e sabido, está lá no balanço do clube. O balanço do ano passado, né, que é referente a 2023, já consta ali que houve uma diminuição desta dívida, mas que ela ainda existe. E durante muito tempo, né, para quem não sabe, o Juliano Bertolucci é o empresário do Oscar, né, com quem o São Paulo teve que tratar para repatriar o Oscar.
é também um cara que teve relações cortadas com diretorias passadas do São Paulo justamente por conta do Oscar. Aqui entenda-se Juvenal Juvencio, histórico presidente de São Paulino, hoje falecido, talvez não sei se é o maior presidente de São Paulo, mas é talvez o nome mais lembrado quando você fala em dirigente do São Paulo, você vai lembrar de Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio corta relações com Juliano Bertolucci por conta do caso Oscar, e essas relações foram reatadas na gestão Leco e se tornaram intrínsecas na gestão do Júlio Casares. Né? O Júlio Casares, justiça seja feita, ele é um pacificador, né, de certa maneira, ao modo dele, entenda como você quiser essa frase. Estou aqui puxando o saco do Júlio Casares, longe disso. Mas o fato é que o Júlio Casares reatou alguns laços institucionais que estavam rompidos dentro do São Paulo, seja com rivais, seja com empresários, seja com federações, seja com própria televisão, enfim. O vídeo não é sobre isso, eu vou aqui ficar fazendo uma antologia da gestão Casares e dos seus elos institucionais como um todo. Fato é que o Júlio Casares tem dotes políticos muito fortes, foi político, é político, né? Foi filiado a partido político, quase foi candidato a vice-prefeito de São Paulo numa chapa com o Silvio Santos. Então política está na alma do Casares, ele sabe fazer isso como ninguém. E com o Juliano Bertolucci não foi diferente. O São Paulo passou a saldar essa dívida, que teria sido ali empréstimos, teria sido comissões referente a negociações de jogadores que não foram pagas, enfim. E o Juliano Bertolucci ganhou um poder muito grande dentro do São Paulo, poder esse que ele tem em qualquer clube do futebol brasileiro, essa que é a verdade. Também aqui não vamos ficar aqui laureando a criança, não, inventando subterfúgios, né? Juliano Bertolucci é um cara muito bem relacionado, repito, ele é um empresário de futebol mais poderoso, mais famoso, né, que existe dentro do Brasil. E é evidente que todos os clubes, meio que para terem reforços, para obterem contratações, para convencerem jogadores a jogar com sua camisa, precisam necessariamente ter relações com o Juliano Bertolucci, né? Desculpa, a luz apagou aqui. Ter relações com o Juliano Bertolucci, ter trato com o Juliano Bertolucci. No São Paulo não é diferente, tá? Então, essa já é a primeira ressalva, né? Até que ponto esse tipo de conexão ajudou o Cédric a vir para São Paulo. Mas a conexão mais forte, evidente, é com o Edu Gaspar, né? Tá aí nas redes sociais as informações. Dentro do São Paulo se nega que o Cédric tenha sido contratado, tenha sido observado pelo presidente por conta disso. Mas, repito, não basta parecer honesto, tem que ser honesto. E o Casares precisa, de certa forma, esclarecer de fato, né, se há mesmo uma negociação dele com o Evangelos Marinakis, negociação essa que ele disse ser embrionária na reunião do conselho com os opositores, né, na última terça-feira, né? Também o Casares não esclareceu quase nada do que lhe foi perguntado, de como está sendo tratado esse negócio. A gente tem aqui vários vídeos aqui no canal sobre isso. A gente gravou um vídeo sobre isso na terça-feira que você pode assistir. Talvez eu deixe no card ou talvez não sei. Mas, de qualquer forma, navegue aqui pelo canal do Avante Meu Tricolor, que a gente trata meio que de todos os assuntos do São Paulo. E esse, evidentemente, já foi tratado, já foi destrinchado de todas as maneiras. A gente já disse que o Edu Gaspar é, dentro do conglomerado do magnata grego, o maior defensor dessa parceria com São Paulo por Cotia. Era algo que ele já tinha estudado, aventado nos tempos em que ele era diretor no Arsenal, né? O Arsenal não topou levar isso para frente, né? O Arsenal sequer sentou com o São Paulo para discutir isso, é importante enfatizar isso, mas agora trabalhando para o Evangelos Marinakis, que ele foi contratado exatamente para procurar negócios para o grego aqui no Brasil, enquanto o filho negociava a compra da SAF com o Vasco, ele achou mais prudente esse investimento nas categorias de base do São Paulo. Então ele é o principal defensor disso, é ele quem cuida das tratativas e é ele quem, via de regra, convenceu o Marinakis a ir à frente nessa empreitada, né? Então, soa estranho que um jogador português veterano, que não joga há mais de um ano, que está desempregado há 6 meses, e que precisou de avaliações físicas, tem um histórico terrível de contusões aí nos últimos anos, tenha sido contratado pura e simplesmente para agradar
um cara com quem você vai ter uma parceria comercial, vamos usar esse termo, que é errôneo para se tratar dessa questão, mas é o que fica mais próximo ali, né? É no mínimo estranho, é no mínimo imprudente, eu diria, né? E aí que cabe, mais uma vez, a gente falar aqui sobre transparência, a gente falar aqui sobre fazer as coisas às claras, às evidentes, deixar claro para a torcida as coisas, é uma coisa que a gestão Casares tem muita dificuldade. E, mais uma vez, é uma coisa obscura, né? É uma coisa que é por conta disso, não é? Por que esse cara escolheu o São Paulo? Quando vem a informação de que ele estava treinando no CT, o texto, a reportagem que está lá no site do Avante Meu Tricolor, que é escrita por mim sobre esse assunto, eu liguei para algumas fontes lá de dentro, principalmente do CT da Barra Funda, que confirmaram, né? Porque afinal o Cédric foi flagrado, né? Na semana passada, vendo o jogo, a vitória do São Paulo sobre o Guarani por 1-0, né? Tirou foto com torcedores, porque ele mesmo não postou nada em suas redes sociais, tampouco São Paulo. Isso foi descoberto por conta disso, né? Os torcedores viram ali, identificaram o cara, reconheceram o cara, passaram a tirar fotos com ele. Um cara que tem uma carreira inteira no futebol europeu, times gigantes como a Inter, como o próprio Arsenal, tá bem ou mal, o Sporting, sou obrigado a admitir, o Sporting tem lá os seus torcedores, tem quem assiste os jogos, mas reconheceram o cara e passaram a tirar fotos com ele, publicar. Só por conta disso o assunto veio à tona. E aí não tem muito como a diretoria do São Paulo fugir. E nas conversas que nós tivemos com as fontes, muito foi se falado, né? Para mim, menos do que para outros veículos, confesso, porque talvez, eu não sei aqui, não gosto de julgar o trabalho de ninguém, mas a gente procura ser o mais incisivo possível. E foi passado para mim aí a informação que eu tive, de minha apuração, de que foi um trato que o Casares fez quando ele viajou para a Europa, né, lá no final do ano passado, vocês vão se lembrar disso, em meados ali de dezembro. A princípio ele foi para discutir coisas referentes à Libra, né, a Liga de Clubes aí, né? Só que depois descobriu-se que ele foi lá também para se reunir com o Marinax, enfim. E aí nessa viagem aí teria sido aventada para ele por esses empresários do Cedric ofertado o português, né? Se ele tinha interesse no português. As informações que chegaram para a gente, o Zubeldia disse isso, né, na coletiva já, então já é público notório que de fato houve uma aprovação do Zubeldia. Aliás, isso gerou uma reportagem de um veículo que eu não vou citar aqui, né? Que, enfim, causou grande celeuma aí nas redes sociais, de que o Zubeldia barrou a promoção de um menino da base, o Mike, o lateral direito, justamente por preferir o Cedric e tal, uma informação que não me confirmaram minhas fontes, tá? Mas eu confio no repórter que escreveu, como eu disse, eu não vou dar crédito aqui, mas confio na pessoa que escreveu, confio no caráter, confio, tenho uma suspeita de quem ele possa ter escutado e, enfim, ele publicou, tá lá, não tem mais como ele voltar atrás, vamos dizer assim. Mas o fato é que, de fato, a gente também chegou a dar essa matéria lá própria quinta-feira passada, né? Dizendo que houve sim uma aprovação do Zubeldia. Deveria, óbvio, tem que ter, né? O cara, ele é o técnico do clube, tá lá, como é que vai abrir o CT para um camarada, um europeu de 33 anos, treinar sem falar com o treinador, né? E é evidente que isso daí gerou uma série de consequências, vamos dizer assim, internas do São Paulo, do cara participar do dia a dia já, né? Por mais que tenha sido. Eu vi aqui um outro colega aqui, também de jornalista independente, esse não trabalha em um grande portal, trabalha também, atua de forma independente, dizendo que eram 2 dias de treinamento. A informação que eu tive é que já era uma semana que ele estava lá treinando, né? Não era só 2 dias como ele divulgou, mas aí, enfim, cada um com a sua fonte, cada um com a sua apuração. O que importa é que, de fato, o Cedric foi incorporado ao grupo e já não teria como São Paulo voltar atrás. E o cara tá babando para mostrar serviço, isso é óbvio, né? Aceitou o contrato de experiência ali por 3 meses, repito, a cláusula Sabino, né? Igual foi a contratação do Sabino no ano passado, o cara aceitou, não veio ganhando um alto salário, tá super empolgado, super motivado, inclusive essa é uma informação também que eu dei, tá trazendo a família para morar no Brasil, então, ou seja, ele planeja algo a longo prazo, não é uma aventura de 3 meses, ele teria dito ali a pessoas do convívio ali do CT ali, funcionários, que
ele tem confiança no Taco para ficar até o final do ano, pelo menos. Então, pô, dentro disso, né, é óbvio que há todo tipo de preocupação sobre as condições físicas, há todo tipo de preocupação, até pela forma como o Moreira saiu. O Moreira ficou bem satisfeito com a contratação dele. Moreira que estava ali é, é, já com um status de reserva imediato do Igor Vinícius, ou mesmo da lateral esquerda, não é mesmo? Então, assim, o Moreira ficou insatisfeito, pediu para sair, foi para o Porto, mas o jogador que vai. Tudo isso a gente vai ver com o tempo, né? Com o preparo físico do cara, as qualidades dele, o que ele vai incorporar ao elenco do São Paulo. Estamos preparando aqui uma análise de como ele joga, com um amigo meu, torcedor do Sporting, português, que acompanha a seleção portuguesa, para ele trazer um parecer mais completo sobre o Cédric, né? Não vou aqui cometer injúrias a respeito do cara, porque eu basicamente não assisto jogos do Arsenal, não assisto jogos da Inter de Milão e tampouco assisto jogos do Sporting, eu como torcedor declarado do Benfica, não é verdade? Não vou perder meu tempo vendo o jogo do Sporting, mas esse meu amigo ele vai ver, ele vai fazer pra gente uma análise. Agora, as circunstâncias em que essa negociação se deu é que são estranhas. Então eu acho que cabe sim o presidente Júlio Casares vir e esclarecer os fatos, coisa que, convenhamos, quase nunca ele faz. Temos que ser diretos nesse ponto, né? Se tem uma coisa que o Casares não gosta muito de fazer, é de esclarecer as coisas, deixar as coisas as claras, das formas como elas têm que ser, em vez de ficar mandando informaçãozinha picada para um ou para outro jornalista. Aqui não estou atacando nenhum colega, estou falando a realidade. Eu mesmo me beneficio de algumas coisas, como outros colegas se beneficiam de outras, mas a informação quase sempre sai picada em off. Era uma coisa que o São Paulo tinha que esclarecer. O São Paulo, que eu estou falando, é o presidente do São Paulo. É o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte. Eles precisam esclarecer os fatos. Né? O Cédric foi contratado por quem? Quem que indicou o Cédric? A avaliação física foi realmente bem feita? Porque o Zubeldia fala na coletiva que se coloque no lugar do Zubeldia. O Zubeldia tem alternativa a não ser a aceitar um jogador que o presidente coloca para treinar lá dentro? Ele é avisado, ele é comunicado, mas ele tem um poder de veto, de falar que não quer. O Zubeldia tem tamanho para isso. O Zubeldia, logo ele, quer virar bode expiatório de uma série de acusações infundadas que partem de gente lá de dentro do CT, inclusive. Então tudo isso precisa ser medido, tudo isso precisa ser avaliado. Não é uma contratação que eu faria, já antecipo aqui, sem entrar, de novo, sem analisar o cara por si só. É óbvio que ele pode arrebentar e esse vídeo envelhecer mal pra cacete. É óbvio isso, é evidente isso. O futebol dá essa prerrogativa de erro, ainda mais para um jornalista e para jornalista que cobre futebol, ou que cobre um clube específico, como é o nosso caso aqui. É óbvio que há essa prerrogativa do erro. É óbvio que estamos factíveis ao erro, mas há uma confiança realmente de que o cara vai dar certo. Não tem como comparar com o Sabino. O Sabino é um cara que já tinha jogado no futebol brasileiro, toda uma carreira no futebol brasileiro, aliás, corrigindo, né? No ano anterior tinha feito uma atuação de gala contra o São Paulo na Copa do Brasil pelo próprio Sport. Era um cara que era capitão e ídolo do Sport. Né? Mas o Sport é um time pequeno, o Arsenal é um time gigante. Mas o Cédric não era titular no Arsenal, né? É um cara que já não é titular há muito tempo na carreira. Então, assim, eu acho que o Casares tem obrigação moral acima de tudo, de vir esclarecer os fatos. Como que se deu isso? Quem que indicou? É por conta do Juliano Bertolucci, como foi ventilado? É por conta do Edu Gaspar, como está sendo ventilado? Não é? Eu acho que um pouquinho de transparência nesse caso específico vai ser, até porque São Paulo abrir mão do Moreira da forma como abriu, e olha que eu não morro de amores pelo Moreira, todo mundo sabe, já disse isso em análise, mas era um jogador que estava apresentando uma crescente nessa temporada, e atuando como lateral esquerdo ainda. Simplesmente o São Paulo abriu mão do menino, porque chegou aí o português de 33 anos. Então, assim, a gente vai ter que ver com calma. 3 meses, convenhamos, para mim, não é tempo suficiente para uma adaptação em alto nível de um jogador que passou a vida inteira atuando na Europa, por mais que fale o mesmo idioma, né? Por mais que ele fale o mesmo idioma, apesar dele ser alemão, né? Ele não é português de nascença, ele é naturalizado português, né?
mas na certidão de nascimento dele está em alemão, está na Alemanha, não é português. Mas ele, obviamente, fala português fluente, não é esse o caso. Mas assim, por mais que ele fale o idioma, a adaptação, como que vai ser? O calendário brasileiro insano que está esse ano, 3 meses é o suficiente. Me parece ser muito claro que é um negócio que vai acabar sendo prorrogado até o final do ano. Por mais que mais de uma fonte me disse claramente que o salário não é alto, não é quantias abusivas que vão fazer mal ao São Paulo, mas se havia uma necessidade de busca para o lateral direito, e o São Paulo estava buscando o Natanael do Curitiba, que para mim era uma opção muito mais válida e viável, tomou um chapéu do Atlético Mineiro, ok, a gente entende o lado financeiro do São Paulo, o Cédric é um cara que chegou de graça, né? Natanael, o Curitiba endureceu o jogo, mas, mesmo assim, era uma opção muito mais condizente com a realidade. O Cédric me parece um sonho de uma noite de verão, um delírio de uma noite de verão, um veterano europeu, não é um Memphis Depay, tá? Não caiam você que vai me xingar nesse vídeo, achando que, não, mas o Memphis Depay aí, mas o Memphis Depay é uma coisa, o Cédric é outra. O Memphis Depay não tem o histórico de lesões que tem o Cédric. O Memphis Depay não joga na mesma posição do Cédric. Né? O Memphis Depay é um cara que tem um estilo de jogo que pode sim se ambientar ao futebol brasileiro, né? Pelas qualidades dele, pelas características dele, por tudo que ele representa, até como personagem fora do campo. O Cédric não. O Cédric é um cara estritamente europeu na concepção da sua qualidade de vida, do que ele espera, de vários fatores. Se mostrou disposto a vir para o Brasil, isso é um ponto positivo. Mas que o Casares precisa esclarecer isso, precisa. Não basta parecer honesto, tem que ser honesto. Né? Tem que provar ser honesto. E é isso que o Casares vai ter que fazer quando ele acerta essa negociação. Repito, vamos ter uma análise muito mais completa do Cédric, de como ele joga, do que ele pode oferecer para o São Paulo, com um especialista no assunto. É um camarada aí, torcedor do Sporting, que acompanha a seleção portuguesa, acompanha tudo. Ele pode trazer mais detalhes para a gente de como joga o Cédric e tal. E aí eu complemento falando de como ele pode se encaixar nesse time de São Paulo. Mas por hora eu acho que, só para não deixar passar batido tudo que aconteceu aí nos últimos dias, né? Um princípio de crise, um time que ganha um clássico, eu acho que o primeiro ponto para jogar água gelada nessa fervura era esclarecer de vez esse fato. É deixar as claras, seja o próprio... Vamos ver a coletiva de apresentação do cara, como que vai ser e tal, mas não está muito óbvio, não está muito nebuloso as formas como esse negócio se deu. E aí eu acho que precisa de mais explicações acerca. Beijo do gordo, tchau, a gente volta a qualquer momento.